É a CNN, a maior do mundo, agora no Brasil. Todos bem-vindos à CNN Brasil. Na noite de hoje, vamos falar sobre uma das disputas mais longas da OMC entre a empresa brasileira Embraer e a canadense Bombardier. Em 2017, a empresa brasileira acusou mais uma vez a empresa canadense Bombardier de violar as regras da OMC. A Embraer entrou com um processo para provas de que a Bombardier havia usado subsídios governamentais, o que viola o artigo 3 do Acordo de Subsídios e Medidas Compensatórias. Vale ressaltar que a disputa ocorre desde 1996, tendo o Brasil como vencedor em 2002. Aqui comigo estão 4 especialistas do caso, e primeiro vamos conversar com a diplomata Stephanie Negrão, que vai nos falar qual foi o papel da OMC nesse caso. Obrigada. Boa tarde, meninas. Bom, o papel da OMC dentro desse caso cumpriu seu objetivo como organização internacional, que é oferecer a proteção dos membros dentro desse cenário internacional. Tanto o Canadá e o Brasil recorreram à OMC, alegando inconsistências no acordo sobre subsídios e medidas compensatórias, este sendo caracterizado como um acordo entre os países membros, proibindo benefícios como incentivo à indústria, seja em forma de financiamento ou até mesmo isenção de tributos, pois dessa maneira evita-se a desigualdade entre as partes negociadoras. Lembrando que nem todo auxílio pode ser considerado subsídio. Tem alguns que são permitidos pela OMC para ajudar no desenvolvimento do país. Assim, a OMC foi considerada necessária nessa decisão final, pois foi quem concluiu que ambos os estados deveriam retirar os subsídios determinados como proibidos, redefinir os programas de apoio e adotar medidas válidas e previstas pela organização internacional. Bom, por fim, passando o tempo, ainda haviam alegações de programas do Canadá e subsídios brasileiros sendo incoerentes às regras da OMC, gerando um longo e intenso conflito que ainda causa muitos questionamentos em relação à forma de atuação da própria OMC. Ambas as empresas tiveram prejuízos com todos esse caso, que estão sendo discutidos até hoje. Muito obrigada, Stephanie. Agora vamos falar com a representante do Ministério das Relações Exteriores, que vai nos falar qual foi a posição do Itamaraty. Boa tarde, Manuela. Boa tarde a todas. Muito obrigada pelo convite. O Ministério de Relações Exteriores emitiu uma nota adereçando o caso e afirmando que os subsídios canadenses afetam artificialmente as condições de competitividade internacional do setor aeronáutico como um todo. Além disso, também há preocupações com o anúncio de novos benefícios no futuro que poderão aumentar ainda mais as distorções no mercado. O Itamaraty se preocupa que, como resultado dessas medidas, as condições da concorrência internacional vão favorecer de modo injusto o Bombardier e os seus fornecedores. Na avaliação do Itamaraty, a situação continua causando prejuízos e ameaça aos interesses brasileiros na indústria aeroespacial. O caso obteve também apoio do governo por meio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que inclusive foi o responsável pelo processo de privatização da Embraer, e do PROEX, que é o Programa Financeiro de Exportações do Governo Federal. Os dois ajudaram por meio da equalização de juros. E a estratégia do Brasil, no caso, é reforçar que é uma questão de concorrência justa. O diplomata Celso Pereira, que representa o Brasil na OMC, inclusive afirmou que o Brasil considera que esse processo será essencial para restaurar as condições justas de concorrência no mercado. Então, a gente está prezando por uma justiça nesse caso. E por utilizar esse discurso da justiça como a nossa estratégia principal, o Brasil pede por um processo muito transparente, inclusive pedindo para que não seja tratado como confidencial, e se for, o Brasil vai pedir a intervenção da OMC. E também é muito interessante saber que a Embraer acabou ganhando o apoio dos Estados Unidos, que vai entrar aí na queixa como uma terceira parte, mas isso acontece enquanto estamos no governo do Trump. Considerando que o Biden tem uma visão diferente, não sabemos necessariamente qual vai ser o apoio estadunidense ao Brasil caso Biden seja eleito. Celine, pela explicação. Agora, socióloga Manuela Sabino, qual foi o posicionamento da população? Boa tarde, meninas. Em relação a esse caso, a sociedade civil brasileira não se posicionou. Esse assunto é muito específico e não atrai a maioria da população. Apenas grupos sociais específicos que trabalham diretamente ou indiretamente com esse mercado de aeronaves e os grupos de comunicação. A Embraer alegou que a Bombardier, sua maior concorrente, usou subsídios para o C-Series, a aeronave que
veio para concorrer diretamente com os E-Jets E2, que são fabricados pela empresa brasileira. O governo brasileiro apoiou a Embraer e afirmou que esses altos subsídios cedidos pelo Canadá à Bombardier resultaram em sérios danos ao setor de aviação no Brasil. A preocupação da Embraer foi que o governo canadense poderia estar planejando uma nova contribuição significativa para assegurar a nova linha de aviões da Bombardier, que poderia então prejudicar ainda mais a empresa brasileira. E, por fim, vamos escutar a analista econômica Adriane Rochel. Qual foi o comportamento do mercado do setor aeronáutico? Muito obrigada, Manuela. Muito obrigada, meninas. E, bom, agora partindo para uma análise microeconômica do caso e do setor aeronáutico, as principais empresas ofertantes de fabricantes de aviões são a Airbus e a Boeing. E, atualmente, a Bombardier ela foi colocada na 18ª posição e a Embraer na 25ª, dado o seu market share dentro desse mercado. Por outro lado, as principais demandas dessas empresas e também desse mercado são as companhias aéreas, como, por exemplo, a United Airlines, American Airlines, a LATAM, a Turkish Airlines e esse tipo de companhia aérea que tem um market share também muito alto. No entanto, partindo para uma visão global, esse mercado ele é um oligopólio, pois são poucas empresas que dominam um grande valor de market share e têm alta concorrência. E esse caso em discussão da Embraer e da Bombardier, que foi levado até a OMC, ele pode sim ser considerado uma consequência dessa alta concorrência entre as duas empresas e pela definição de mercados e das empresas demandantes. Adriane e todas as especialistas. Finalizamos por aqui a nossa análise sobre o caso DS-522 da Embraer contra a Bombardier e aguardamos as próximas informações para a conclusão do caso. Tchau, obrigada. Obrigada.